Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo, né? Essa é uma sequência que nós estamos gravando aqui para quem ter educação. Vai ser uma sequência que nós vamos falar agora sobre inflação, né? Vamos fazer um histórico aí do que é a inflação. O brasileiro já está acostumado com esse cenário que a gente está vivendo aí. Estamos vivendo um cenário diferente e a gente vai explicar isso tudo para vocês na sequência do vídeo. Só para deixar registrado, esse vídeo na íntegra é um produto aí que a gente está lançando exclusivo para os correntistas ativos da QAT Capital, tá? Acho que é importante também a gente falar que, obviamente, todo mundo já sabe que é a nossa opinião. Nossos vídeos é totalmente independente do C6 Bank, tá? Então isso a gente faz, é um serviço à parte. E é isso, vamos começar aí, cara. Então é isso, vamos lá. Os primeiros registros de inflação, eles são da Idade Antiga, né, Olavo? Então, por mais que a gente ache que é uma coisa recente, mas isso já acontece há décadas e milênios praticamente. Para quem não sabe, quem está em casa, que abriu esse vídeo agora, caiu de paraquedas no mundo da economia, a inflação, ela refere-se a um aumento contínuo e generalizado dos preços da economia. Então, basicamente, para você ter noção, é quando você vê que os preços das coisas, insumos básicos, gasolina e outros produtos, estão em ascensão, certo? Então, todos os produtos, assim, a gente já viu inflação do tomate, inflação da própria gasolina. Isso. Só que quando a gente chama de processo inflacionário, é quando a gente vê todos os preços subindo, um por conta do outro. É uma generalização. Exato, é a capilarização que a gente vai falar, né? Mas ainda assim, existem alguns tipos de inflação, né? Que é o que a gente então, vai... Olavo, queres começar aí falando da inflação de demanda? Na verdade, o seguinte, a inflação de demanda é a inflação que eu acho que a maioria... Eu sou um cara mais jovem. Pegou essa época. Só peguei essa época. O que acontece é o seguinte, falando sério agora, a inflação de demanda é a inflação que o mundo viveu nos últimos 30 anos, basicamente, tá? 28, 30 anos. Que foi após o fim das hiperinflações, que a gente vai comentar mais pra frente no vídeo. A inflação de demanda é uma inflação bem simples de se imaginar. O que acontece? A economia tem uma capacidade produtiva, certo? Se a demanda, né, que é uma inflação de demanda, ou seja, se as pessoas passam a comprar mais do que a economia consegue produzir, os preços começam a faltar produto. Ou seja, os preços começam a encarecer. Ou seja, a inflação de demanda normalmente é quando a economia está acelerando e o país, né, enfim, o lugar, o mundo ou qualquer coisa que você queira chamar, não tem a capacidade de absorver essa demanda de imediato. Isso, é aquela máxima de quando a oferta é menor do que a demanda, Exato. O preço vai subir para equilibrar. O que acontece principalmente no Brasil? O Brasil é um país que é difícil de investir, né? Todo mundo sabe, a gente está falando aqui basicamente para empresário. A gente tem o custo Brasil, né? Ou seja, tudo burocrático, imposto, insegurança jurídica, uma série de fatores aí que dificultam o investimento. O Brasil não é para amadores. O Brasil não é para amadores, definitivamente. Então, assim, em vários momentos nos últimos anos, né, desde 94 aí que a gente fala, né, que foi quando a gente começou no Plano Real, que a gente começou a viver outra fase, tá? E a gente viu vários momentos de inflação de demanda, ou seja, o país cresce, a gente não tem capacidade produtiva, não tem estrada, não tem grid elétrico, não tem, enfim, a demanda começa a ir além da capacidade produtiva. O que o BC faz? BC, Banco Central, BC sobe os juros para conter a demanda, ou seja, ele vai começar a esfriar o consumo, dizendo, pessoal, fique com dinheiro no banco que eu vou pagar mais por ele, consuma amanhã, não consuma hoje, esfria a demanda para conseguir adaptar a capacidade produtiva do país àquela demanda já existente. Aí volta o juro a subir, os investimentos são concretizados, ou não, enfim. Mas é isso. Isso é inflação de demanda. Ou seja, a inflação, eu acho que é mais fácil de entender. E é mais fácil de controlar também. Muito mais fácil de controlar. Se você tem um Banco Central responsável... Só para o pessoal entender, porque assim, ele vai subir o
o custo do crédito fica mais alto, as pessoas tomam menos crédito. Ou, né? E aí você acaba ou passam a poupar mais. Isso, ou a poupar mais. Mas Exato, então a lógica é que coisa. daí teria menos dinheiro em circulação no mercado e o preço das coisas vai começar a equilibrar, né? Não vai começar a subir tanto. É uma inflação simples. E Isso. outra, é uma inflação que geralmente é saudável. Isso. É óbvio, né, que não ter capacidade produtiva não é que é saudável. Uhum. Mas, normalmente, né, as coisas sempre... Elas nunca param no equilíbrio. Né? E uma coisa que a gente vai comentar ao longo do texto, elas nunca param no equilíbrio. Então, a gente tem um crescimento do PIB, da economia, por qualquer motivo, né, os salários aumentam, a capacidade de crédito aumenta, batemos na capacidade produtiva. Aí tem que jogar o juro para cima, para a capacidade produtiva, dar tempo da capacidade produtiva aumentar e não gerar inflação. Então é basicamente isso. Acho que falamos até demais da inflação de demanda. E agora vamos para a parte da inflação de custos. Inflação de custos é o que a gente está vivendo hoje, cara. E essa inflação que eu acho que muita gente não conhece, não viveu, tá? E é a inflação que está acontecendo hoje e é uma inflação muito difícil de ser controlada. E a gente vai explicar, obviamente, ao longo desses vídeos aí, a gente vai exemplificar e vai dizer o que está acontecendo. O que é inflação de custo? Quando os insumos necessários para a produção ficam mais caros, o custo de produção tem que ser repassado para o consumidor final. Tá? 2 exemplos comuns é alta de preço de energia elétrica, alta de preço de alimentos, alta de preço de combustíveis. Energia e alimento são insumos básicos da economia, ou seja, se sobe a energia e sobe o preço dos alimentos, inflação generalizada desses dois, isso vai fazer com que a cadeia toda tenha que subir de preço. Ou seja, se você tem uma barbearia, se a energia elétrica subiu de preço, se o combustível subiu de preço, o vale transporte vai subir de preço, a energia elétrica que você vai pagar, por conta da gasolina e da alimentação, todos os preços da economia vão ser impactados por esses dois bens, né, por esses dois insumos. Isso. Tá? E é isso, e é basicamente daí que vem a inflação de demanda. Então, todos os insumos encarecem porque a gente começa a ver um aumento generalizado, principalmente vindo desses dois insumos. Tá? E isso acontece num espaço curto de tempo e é difícil não adianta juros nisso daí, tá? Porque normalmente quando alimentos sobem de forma generalizada e energia elétrica ou combustível, tanto faz, sobe de forma generalizada e constante, é porque a gente está tendo um desajuste na economia e geralmente no mundo todo. Tá? Porque são bens comoditizados. E assim, pra gente contextualizar, né? Ou seja, o que a gente está querendo dizer? Que, por exemplo, a gente está tendo agora o aumento da gasolina. Se o Banco Central subir os juros, ele não tem como controlar o aumento da gasolina, porque o preço da gasolina ele está aumentando em função do preço do petróleo, que está subindo no mundo todo, não é só no Brasil. Então não adianta o nosso Banco Central brasileiro subir juros com o intuito de conter a inflação. Conter o preço. Não é o juro que vai conter a inflação. Isso. Nesse caso, não é a subida de juros que vai ter. E nem alimentos, por exemplo. Uma coisa é você ter a inflação do tomate. Subiu o tomate que deu uma quebra ali na safra do tomate específico. Mas quando você tem um aumento dos alimentos em geral, por que acontece? Fertilizante, ração. Você está tendo uma quebra na cadeia produtiva de tudo. Assume a cadeia como um todo. Como um todo. Então você tem um aumento dos alimentos em geral, que é um item essencial. Você tem um aumento dos combustíveis ou de energia, vamos falar de combustíveis e energia em geral, porque esses bens são negociados geralmente a preços globalizados, ou seja, esses preços eles não são específicos do Brasil, são preços que são negociados em dólar, né, no mundo todo. E geralmente acontece isso por conta de uma disrupção que houve na cadeia produtiva. E essa disrupção que a gente vai falar também, né, o que aconteceu. Mas vamos por partes.
falando sobre os conceitos de inflação. Inflação de demanda, inflação de custos. E agora, tem a tal da inflação inercial. Inercial. Inercial, na verdade, ela é o efeito da inflação. Né? Ela é a inflação gerando inflação. Inflação inercial é uma coisa que a gente viveu lá atrás, que você não era nascido. Antes da minha época. Inflação é aquele negócio, as pessoas começam a se acostumar tanto com a inflação que elas começam a se proteger da inflação. Ou seja, se os preços sobem 15% a 20% todo ano, eu já começo a repassar no mínimo 10% ou 15% antes da inflação. Então ela é um efeito mais psicológico. Exato. Ela é um efeito mais psicológico de autoproteção. Só que isso é muito contido. Geralmente os bancos centrais tentam conter em expectativas, tá? Falando para você que a inflação que não vai haver inflação, vai haver menos inflação no próximo período, tá? Mas, obviamente, como você falou, é psicológico, só que isso realimenta a inflação. Na verdade, se a gente não tivesse esse efeito psicológico, a inflação ela seria menor. Porque acho que entra naquela assim, os preços estão subindo, as pessoas acham que vão subir mais, então elas já reajustam. E aí, pelo fato delas já reajustarem, acaba gerando mais inflação É um futuramente. ciclo vicioso. Então uma coisa vai puxando É um a ciclo outra. vicioso, exatamente. Então, quando é um nível muito alto de inflação por período prolongado, a inflação começa a se retroalimentar. E isso é péssimo também, porque isso torna mais difícil o combate à inflação. Só para você ter uma ideia, a inflação acabou em 94 no Brasil, a hiperinflação, só que se eu não me engano, por 3 ou 4 anos após o Plano Real, ainda havia inflação inercial. Ou seja, indexação, né? As pessoas se ajustando. Exato, com medo de haver inflação. Era muito psicológico. Então, assim, a indexação. Se você olhar no Google aí, é indexação inflacionária. Né? As coisas já estão indexadas à inflação automaticamente. Então, mesmo após o ajuste feito no Plano Real, que a gente vai falar lá na frente, né, quando se ajustou as hiperinflações no mundo, por uns bons anos, tá? Não foram por uns bons meses, foram por uns bons anos, houve ainda inflação inercial. Entendeu? Então, dependendo do tamanho da inflação, da quantidade de tempo que essa inflação vai durar, essa inflação inercial vai... É que nem quando você joga uma pedra na água, que fica... As ondinhas, é o reflexo. Se você pensar dessa forma, eu acho que é mais tranquilo. Mais tranquilo. Isso é inflação inercial. Tá, então... Tem muito a ver com expectativa, tá? Que é relevante, muito relevante, porque a gente vai falar hoje. Tá? Certo. Vamos lá falar então de deflação rapidamente? Bom, primeiro eu acho que é hiperinflação. A gente falou agora de hiperinflação, tá. Não vamos confundir inflação com hiperinflação, tá? A inflação, ela, como a gente falou, inflação de custos, inflação inercial, etc. Hiperinflação é quando a gente tem um aumento muito forte, descontrolado de preços. Ou seja, a gente tem uma inflação de demanda, uma inflação inercial, uma inflação de custos, tudo ao mesmo tempo, muito intenso. Ou seja, há um descontrole total da economia. Tá? O cenário que a gente vai desenhar hoje não contempla o risco de hiperinflação, principalmente no Brasil. Tá? Eu acho que isso é importante porque o brasileiro tem trauma. A última vez que a gente ouviu falar de realmente inflação, a gente vivia uma hiperinflação. Que é o que acontece na Argentina, na Venezuela hoje. Eu acho que em algum país da África, alguma coisa assim, não sei. Mas são pouquíssimos países que têm inflação e hiperinflação hoje. Hiperinflação é o descontrole total da economia, geral. Então isso aí é uma doença, basicamente, que precisa ter um tratamento, enfim. É outro tratamento, tá? Então, hiperinflação não é inflação. Tá? Hiperinflação é difícil você ter crescimento na hiperinflação. É uma coisa muito mais descontrolada. Descontrole total da economia. A inflação ela consegue ser previsível, controlada, mesmo que seja difícil, às vezes demora muito tempo. A hiperinflação, cara, assim, embaralhou tudo, tem que derrubar tudo, fazer tudo de novo. Como você falou aí, o conceito de deflação também é uma doença. Tá? Os preços caírem é bom, não é bom. Tá? O Japão é um país que vive deflação há mais de 15 anos.
Deflação é o seguinte, é quando você tem a inexistência de demanda. Uhum. As pessoas não querem Não gastar. não compram, simplesmente não compram. E isso é ruim. Do mesmo jeito que a gente falou que a inflação de demanda é saudável, alguma inflação de demanda é saudável, porque mostra que a economia está em crescimento, obviamente nada no mundo é equilibrado, né? Tudo às vezes você sai do equilíbrio. Um pouquinho para cima, Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. A deflação, ela é o oposto da inflação de demanda. Mas eu acho que sintetizando, que é quando você nunca tem demanda na economia. Então você tem a capacidade produtiva lá e as pessoas querem consumir cada vez menos. Ou seja, ou o país exporta muito, aí tem que desvalorizar a moeda dele para exportar, enfim. Você tem um excesso de capacidade produtiva e começa a ter uma demanda por bens, por serviços cada vez menor. É uma baixa procura, né? E geralmente é com o envelhecimento da população, enfim, baixo crescimento populacional por causa da deflação. Também é uma doença, mas não é o caso Não aqui. vamos nos ater muito, porque até é uma realidade que o brasileiro não está acostumado. Acho que eu acho que a gente nunca teve tivemos deflação. um cenário assim. Estagflação a gente já teve. O que é estagflação? Estagflação é quando a gente tem inflação sem crescimento, tá? Mas também é outra denominação aí que também não é o caso, principalmente do Brasil, que a gente vai desenhar hoje, tá? Então, vamos dar uma resumida? Inflação de demanda é uma inflação saudável, fácil de ser controlada. Inflação de custos é uma inflação que vem da disruptura da cadeia produtiva por algum motivo. Eu acho que o motivo todo mundo sabe qual é. A gente teve principalmente aí o Covid, que desencadeou tudo isso, mas o buraco é bem mais embaixo. A gente vai chegar lá. O processo, né, que já estava se encaminhando. Acendeu o fósforo. Isso. Tá? Isso é inflação de custos, são as principais. A inflação inercial, que é a causa de um período prolongado de inflação, é o psicológico que você falou. Hiperinflação é outra coisa, descontrole total, não vamos falar disso. Deflação, também não vem ao caso. Estagflação. Ponto. E Tá? vamos lá a respeito dos principais índices que medem a inflação. Vamos começar aí, Olavo, falando do IGPM, que é o inflação do aluguel. Depois a gente pode falar aí do IPCA, né, que é o principal média do Banco Central para fazer o controle. Aí tem os outros índices conhecidos também, como o INCC, que é utilizado na construção civil, né, e calculado pela tabela FIPE, mas não é a mesma, não é a tabela FIPE de carros, né? É o mesmo instituto. Mas eu acho que o principal é IGPM e o IPCA. Dentro do IPCA, aí a gente vai dar Então tá. Vamos dar uma desmistificada. Primeiro vamos falar do IPCA, tá? O IPCA é a abreviação para Índice de Preços do Consumidor Amplo, tá? Corrijam os salários na economia. Isso é a inflação do consumidor, tá? Geralmente, quando a gente tem uma alta do IPCA, é por conta já de um efeito do IGPM, ou por conta de uma inflação de custos, ou por conta de uma inflação de demanda que gera um aumento do IPCA e não tem nada a ver com o IGPM, tá? Então o IPCA é o que reflete direto no bolso do consumidor. É o que a gente sente quando vai no supermercado. É a média, exato. Então vamos falar o seguinte, exemplificando. Todo mundo fala, tem um IPCA, mas não é a minha inflação. O IPCA é uma média, dado um segmento de renda, tá? Baseado em uma cesta de produtos. Cada produto tem um peso específico dentro de um segmento de renda, tá? Então, a nossa inflação nunca vai ser a mesma. São padrões de vida diferentes. Só que, então, é impossível ter um índice meu. Sim, um índice certo? Ou um índice teu. Então, é feito uma média. Então, eu acho que é bom o pessoal saber. O IPCA reflete uma média, é uma estimativa, tá? Que ele acaba corrigindo os salários. Tá? E agora vamos para o IGPM. O IGPM é o mais complicado. Que o IGPM, ele é o índice geral de preços médio. É calculado pela inflação Getúlio Vargas, tá? O índice privado. O IPCA é calculado pelo IBGE, é o índice público. O índice geral de preços, o IGPM, é o índice privado calculado pela FGV. Ele tem pesos diferentes, ou seja, tem o IPA lá dentro, que é o índice de preços no atacado. Representa 60% desse cara. Do IGPM. Lembre-se que a gente falou, o IPCA é uma média de preços,
o IGPM, além de ser uma média no mesmo esquema do IPCA, ele é dividido em preços de atacado, preços da construção civil e preços ao consumidor. Ele tem um IPCAzinho dele lá dentro, que pesa 30%, que é o IPC. Ele tem o preço de atacado, que é o IPA, que pesa 60%. E ele tem o Índice Nacional da Construção Civil, que é o INCC, que é o preço da construção civil, que é basicamente mão de obra e material de construção, né? Material de construção. Que geralmente é indexado aí a cimento, é indexado, né? É comoditizado, enfim. Então, o IGPM, na verdade, ele é onde a gente consegue perceber, quando o IGPM começa a subir, é onde a gente começa a perceber a inflação de custo, que a gente falou agora há pouco. Por quê? Porque o IPA, que é o índice de preço do atacado, ele tem um peso maior, e quando há inflação de custos, que a gente falou, energia e alimentos, exato, é preço do atacado. Isso. Então vamos lá, o IGPM ele vai refletir a inflação no atacado, basicamente, é onde a gente vai capturar o início de uma inflação de custos. Dólar é refletido no IGPM, gasolina é refletido no IGPM direto. O IGPM e o IPCA eles sempre vão se encontrar, basicamente. Só que em momentos diferentes. O IGPM, ele geralmente, numa inflação de custos, que é vamos focar onde a gente está vivendo, o IGPM começa a subir primeiro. Só que como não há renda disponível na economia, o IPCA fica para trás. E o IPCA, à medida que os salários vão sendo reajustados, que a economia começa a absorver a inflação de custos, o IPCA vai começar a buscar o IGPM. Tá? Isso é muito importante para o que a gente vai falar. Tá? Ou seja, IGPM e IPCA são índices que tratam de dois consumidores, vamos falar assim, dois consumidores diferentes, um é o atacado e outro é o consumidor. O varejo, o consumidor final. Exato, um é o atacado, outro é o varejo. Tá? O IPCA é o varejo, o IGPM é o atacado. O IGPM, quando há um problema em cadeia de oferta, que é o principal causador da inflação de custos, vai refletir no IGPM direto. Não necessariamente a gente vai ter um reflexo no IPCA. Se for realmente uma inflação de custos permanente, esse IGPM vai continuar subindo e o IPCA fatalmente vai ser atraído por ele. Quando não é uma inflação de custos generalizada, o IGPM vai subir e vai voltar. Vou te dar um exemplo. Quando houve a inflação do tomate, sei lá quantos anos atrás teve a inflação do tomate, o IGPM subiu pra caramba. Só que não bateu no consumidor a inflação do tomate. Bateu muito pouquinho, porque qual o peso do tomate no IPCA? Mínimo. Muito baixo. Mas o IGPM sobe, só que isso foi um choque ali de oferta. O IGPM voltou e beleza. Ok? Tudo seguiu. Então, o IGPM ele é muito mais volátil do que o IPCA, bem mais rápido. Ele vai e volta. A gente vê muito nos últimos, desde o Plano Real para cá, a gente viu anos com IGPM negativo. Sim. Nunca houve IPCA negativo. Né? Então, no anual, né? E muitos anos que o IGPM vai lá para cima e no ano seguinte ele vira negativo. Por quê? Porque não houve uma inflação, um choque de oferta no mundo durante esses últimos 30 anos. A gente teve descompasso em vários momentos. Só que isso não ficou permanente. Exato. E é isso que mudou no mundo, tá? Que vai gerar a queda do Império Americano. Que a gente vai falar sobre a década inflacionária que a gente vai viver. Mas aí a gente já vai entrar no próximo vídeo. Esse é um vídeo mais explicativo da parte dos conceitos, né? Então, um vídeo basicão, um glossário. Isso, um glossário para que vocês entendam o que a gente vai falar no próximo vídeo, tá? Né? Então, como a gente sempre costuma dizer, nós somos independentes e estamos aqui para falar com vocês o que vocês não vão ouvir em nenhum outro lugar. Né? Então,
Não é só não é só para vender produto, nós não vendemos produto de investimento, não fazemos recomendações de produtos de investimento. O que a gente quer é trazer uma consultoria e um cenário realístico aí. A gente não quer dourar. Cara, assim, eu acho importante dizer, o que vocês vão ouvir no próximo vídeo, assim, não é nada agradável. A gente não está aqui para dourar a pílula. Como a gente falou lá, acho que é 2 anos atrás, né? Quando a gente começou. Quando a gente começou. Tem 2 anos já? Já. Puta. A gente não vai dourar a pílula, tá? Não. Eu acho assim, tem que ser falado, tem que ser falado. E eu acho que esse é o nosso diferencial, tá? A gente fala muita coisa que é fora do establishment, né? Do politicamente correto. É fora do padrão, é algo que às vezes não tem ninguém falando, então pode ser um assunto que você talvez esbarrou aqui por acaso. E a gente não está aqui para agradar o nosso ouvinte, a gente está aqui para alertar o nosso ouvinte. Isso. Não adianta, tem notícia ruim no mundo, tem. Acontece e a gente tem que estar preparado. E a gente está preparado. E a gente não está aqui para agradar, assim, estamos aqui para alertar, cara. Isso. E quem é alertado primeiro, é isso aí. Sai na frente. Então deixa seu like aqui pra gente poder continuar fazendo esses conteúdos aí que acho que agregam muito na realidade dos empresários aí. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu.